Então, hoje é o quê? Dia 22 de novembro. A gente está fazendo o terceiro encontro e a gente tem se organizado aqui para fazer mensalmente os encontros das Vilas em Rede. E eu venho aqui como uma porta-voz desses encontros nas vilas, que pertenço, que participo. Temos aqui a Thaís Galiac, o Danilo, a Thalita, a Thaís Capeto, a presença da Babi e da Ila presencial, e mais uma turma que está aí viajando, de férias. É, Então, cada vez que a gente abre aqui, tem um tema que a gente escolhe para poder desenvolver e trazer e compartilhar com vocês a experiência de todos nós aqui. E, e geralmente, quando a gente toma uma decisão de uma mudança tão grande como essa, né, de mudar de estilo de vida, mudar de cidade, mudar de ambiente, mudar de ritmo. Geralmente é porque a gente não está muito bem. Geralmente, né? Às vezes é porque a gente está muito bem que a gente tem condições de fazer a mudança. Mas, de uma maneira geral, é comum a gente não estar satisfeito com o nosso ritmo. A gente não se sentir satisfeito com a nossa rotina, com o modo de vida, com o que vem pela frente, com alguma coisa, né? Vai perturbando e, e dá um impulso para a gente fazer uma mudança. E, geralmente, quando a gente faz uma mudança, a gente quer um A gente quer ter bases bem estabelecidas, a gente quer entender, fazer bons acordos, a gente quer uma certa garantia, ter um controle sobre a experiência. Então, de uma maneira geral, se cria um espaço, nesse caso aqui comunitário, para que várias pessoas possam se encontrar, e esse espaço se cria com combinados, com acordos, com um lugar que nos dê uma certa garantia. Porque, afinal de contas, está todo mundo fazendo uma mudança enorme de vida, né? Então, a gente busca uma verdade comum. A gente talvez até abra a mão da nossa verdade individual, mas quer buscar uma verdade comum. Mas toda verdade, ela é um recorte, ela é só uma perspectiva. Mesmo que seja uma verdade comum vista por várias percepções, são vários recortes que vão se unindo ali. Então, sabendo que não existe uma verdade absoluta, que não existe controle, não existe garantia, e aquilo que a gente está buscando que nos dê talvez uma solução é uma criação de novos problemas. Então a gente soluciona de um lado e cria mais problemas do outro. Então, com tudo isso, as bases que a gente vem criando e sustentando desde o começo e dando essa continuidade no movimento das vilas, ela é mais de olhar as mentiras do que reconhecer verdades. Então, a gente vai tirando da frente aquelas estagnações, aquelas tensões, aquelas verdades pelas quais a gente acha que precisa lutar por elas. E, e certamente, quando eu luto por uma verdade que é um recorte, vai ter outra verdade que é outro recorte, e a gente vai começar a disputar qual é a verdade mais verdadeira. E isso não tem fim. Esse caminho não tem fim. É um caminho de frustração. Então, quando a gente busca o fim, uma finalidade, todos os meios estarão, de alguma maneira, condicionados por essa finalidade. A gente vai dizer, mas os fins justificam os meios,
e os meios vão ser acordos, desacordos, desencontros, encontros, mas sempre fora daquele momento presente, sempre com uma visão de um fim. E tudo isso vai reproduzindo o que a gente já vive em qualquer lugar deste planeta, nessa civilização. A separação de mente, corpo e espírito, essa desconexão na nossa própria manifestação. Então, diante de tudo isso, a gente tem princípios das vilas e nossos processos aqui que não chegam primeiro com uma verdade, não chega primeiro com um documento, com uma burocracia, com um acordo, antes de mais nada, sendo um fim, aprisionando todos nós a ter que cumprir esses acordos que foram feitos, sei lá com que estado, com que tipo de mente. A gente tem uma mente muito ativada, que é a mente egóica, e essa mente egóica é a mente do eu quero, é a mente do eu preciso, é a mente do as minhas necessidades, os meus direitos, a minha luta, a minha salvação. E, e, de uma certa maneira, quando a gente encontra um grupo que aceita essas diferenças, a gente continua ainda apegado àquilo que é a minha necessidade, o meu direito. Ou então a gente cria um grupo que já tem tudo estabelecido e todo mundo tem que se adaptar a ele. E a gente vem construindo aqui uma coisa que não é nenhuma coisa nenhuma. Não é nem cada um na sua verdade tentando encontrar aprovação geral e nem um fim já estabelecido onde todo mundo vai se adaptando. Então, é claro que é muito mais lento, dá muito mais trabalho no sentido da artesania da experiência, do esculpir. Então, com tudo isso, se juntam pessoas que estão dispostas e abertas para uma vulnerabilidade, para um lugar onde a gente pode se auto-questionar antes de questionar o outro. É isso mesmo, né? É isso que eu quero. Essa dor que eu estou sentindo, eu quero que o outro resolva ela para mim, e eu vou ficar eternamente dependendo do outro. Ou essa dor que eu estou sentindo revela um desalinhamento do meu sistema nervoso, e eu posso ter um campo para alinhar esse sistema nervoso, e aí sim olhar com os meus próprios olhos, né? Com uma mente mais próxima à integração do corpo. Então, eu diria que, de uma maneira muito diversa, de muitos modos, a gente aposta num alinhamento do sistema nervoso. A gente aposta nesse alinhamento de que o silêncio, que o espaço, que a quietude, que o olhar para si mesma em relação ao olhar para o outro, e esse acolhimento nos possibilita, né? Porque o sistema nervoso ele precisa ser alinhado por si mesmo. Ele não pode ser alinhado de fora para dentro. Para cada um poder alinhar o seu sistema nervoso, é importante ter tempo, ter espaço, ter ritmo próprio, ter acolhimento, ter um campo que te permita, né? Que não esteja ali o tempo todo atrás de você, te exigindo, te pedindo um compromisso. Então, assim, a gente pode criar uma vila, uma comunidade, um processo aonde todo mundo está ali seguindo um fim e todo mundo se colocar para si mesmo, colocar um para o outro esse impulso, essa força de vontade, vamos que a gente vai conseguir, vamos que a gente precisa, e carregar sistemas nervosos desequilibrados, que é
é a base dessa civilização. A gente só está onde a gente está porque a gente vive esse desequilíbrio em cada sistema nervoso, que é a composição de uma grande rede. Então, a gente vai carregando com esforço, com sacrifício, com idealismo, a gente vai carregando sistemas nervosos desalinhados. E enquanto você dá um tempo, um espaço, uma contenção, uma estrutura, apoio, né? E também, ó, um amigo que fala a extrema humildade de não sei, não sei. Ninguém sabe o que é exatamente melhor para o outro, nem para si mesmo. Então, quando a gente vai criando esse espaço, inevitavelmente, o sistema nervoso de cada um vai ganhando um alinhamento. Claro que pode desalinhar, e vai desalinhar de novo, e realinhar. E a gente vai cultivando esse espaço onde cada um possa alinhar. E não é cada um de um lugar egóico. Deixa eu trabalhar aqui meu conhecimento e alinhar. É o próprio sistema nervoso que alinha. Ele alinha com o ambiente, ele alinha com os fungos, ele alinha com o, as outras manifestações da natureza. Então, é como, né, eu vou dar essa imagem assim, ah, um primeiro momento onde todo mundo se reúne para apoiar, dando espaço, dando condições para que cada um tenha o seu ritmo e os seus atravessamentos desse alinhamento. Em algum momento, aquele alinhamento se dá e o grupo todo tem outras condições de caminhar. Aí desalinha de novo aqui, desalinha ali, e aí de novo a gente já tem espaço e parte de um outro lugar. Então, a gente criou bases que não têm finalidade, mas que têm princípios. Quais são os princípios? O princípio das diferenças, o princípio de que esse sistema nervoso desalinhado, geralmente que a gente tem, não vai seguir um, um ideal, não vai se alinhar fora dele, seguindo o ideal. Então, não tendo isso, a gente precisa ter essa condição, ferramentas, experiências, estruturas, consciência de que acontece essa dinâmica contínua, igual a onda do mar, né? Então, tem hora que a linha aqui, a linha ali, ali desalinha, apoia o outro, até que chega uma hora, uau, que vem um alinhamento geral. E nesse alinhamento geral vem uma ação do movimento, do grupo, da força, daquilo que mais tem força, que são as relações. Daí, todo mundo tem as suas histórias, seus desalinhamentos ao longo de uma vida inteira, acende uma dor, pega ali um acontecimento, uma experiência, desalinha de novo, aí sustenta aqui, sustenta ali, até... Então, é uma dança de ondas e ondas, e em algum momento aquele mar fica uma lagoa, e daqui a pouco vem ondas maiores. Então, é, é uma construção artística e criativa e de artesania, né? De ir criando cada, cada momento, cada experiência, cada ente, cada relação. Então, tem lugar para tristeza, para o choro, para a raiva, para o medo, e tem lugar para alegria, para celebração, para e para repensar, né? Para repensar o que é que a gente, como sociedade, como cultura, como movimento, é capaz de viver na nossa limitação humana. Pouco percebe do todo, né? Não existe nenhum tipo de condição que gera o humano uma visão para além do humano, né? Então é limitada, porque a vida não é só feita de humanos. Então,
Que base pode ser essa, né? Abrir espaço. Abrir espaço. Criar um campo de. Isso não é uma coisa teórica. Por exemplo, a gente pode agora viver essa experiência. Por exemplo, se você olhar para o espaço que você está aí e você começar a nomear tudo que você vê, né? Vai olhando para o espaço e vai nomeando tudo que você está vendo nesse espaço. Para você mesmo, aí você vai nomeando. E você vai ver que a gente já tem uma mente muito treinada para ver conteúdo. Então, a gente olha, os nossos olhos vão buscando conteúdo, forma, cor, movimento, valor, sentido, no conteúdo. Signos, significados, está tudo no conteúdo. Esse é o nosso treinamento. Agora, se a gente continuar olhando para o mesmo espaço, continuar vendo os conteúdos, mas ajustar, ampliar, para ver também o vazio, você vê o vazio, você vê aquilo que não está sendo ocupado e obstruído pelo espaço. Você vê o vazio. Você vê o que está entre uma coisa e outra, entre você e os objetos, e as paredes, e o teto, o chão, e o ambiente para fora. Os espaços mínimos, se você está vendo um livro, você sabe que tem espaço entre cada folha, você sabe que tem espaço entre cada letra. E aí a gente vai ver que tem muito mais espaço que conteúdo. E é neste espaço que as coisas movem. Porque se a gente ficar sempre no conteúdo, então, por exemplo, a gente tem algum tema que é um tema que é um conteúdo, um tema que a gente vai precisar conversar sobre, é um conteúdo. Se a gente conversar com espaço é uma coisa, se a gente conversar sem espaço é outra coisa. E o espaço é literal. Mas a gente não tem um treinamento de percepção do espaço. Então, a gente precisa relembrar, ativar, cultivar essa, essa possibilidade para poder sentir no corpo um relaxamento e leva a uma expansão. Porque só relaxamento, 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 eu colapso. Só expansão, 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 eu tensiono. Então, esse relaxamento tem espaço para relaxar, tem espaço para expandir, e agora vamos dançar os conteúdos. Vamos dançar os conteúdos, que os conteúdos possam acontecer. E se ninguém está defendendo nenhuma ideia, e se não tem um fim nos aprisionando, nos perturbando, aquela dança vai gerando camadas mais profundas, já não é mais sobre a ideia de ninguém, já é sobre aquilo que a gente está se debruçando, e aquilo vai ganhando a sua dança e surge uma nova possibilidade de olhar para aquilo sem nenhuma certeza, sem nenhuma garantia, sem nenhuma verdade. É o recorte que o grupo consegue com muitos olhares. Sempre vai vir mais possibilidades. E que a própria experiência do estar junto vai ganhando. Mesmo que alguém desconfie, alguém, eu vou dar um voto de credibilidade, porque eu. Não, ou então, não, peraí, vamos insistir um pouco mais, ainda está difícil para eu olhar para esse movimento. Vamos insistir, vamos dar espaço. Porque a coisa mais linda do sistema nervoso é que é o grande paradoxo, é o sistema nervoso singular, que só o próprio sistema nervoso pode se autorregular, mas ele está sempre em conexão. Ele é o rizoma, igual os cogumelos. Então, esses fios invisíveis que nos conectam gera essa condição de quando muda o meu sistema nervoso, ele se alinha e eu trago mais alinhamento para o ambiente. E quanto mais outros sistemas se alinham, mais este ambiente me traz força para esse alinhamento.
É onde a gente pode estar em situações super difíceis, doloridas ou super alegres, mas elas não estão determinadas por buscar solução. Elas estão abertas no campo da experimentação, da experiência, do aprendizado, da responsabilidade. Então, essa é uma introdução do encontro de hoje sobre não trocar uma, um recorte de uma verdade por outro recorte de outra verdade, e sim reconhecer que as verdades são efêmeras, são passageiras, elas estão em movimento, elas funcionam muito bem naquele momento e depois elas ganham com a experiência outras percepções, um espaço para a gente reconhecer internamente o desalinhamento que faz a gente acreditar em mentiras, porque, porque aquilo está dentro de mim, precisa ser verdade, não pode ser mentira, senão vai chamar desilusão. E a gente tem uma ideia que desilusão é uma coisa ruim, né? Mas é cair a ilusão. Então, essa coragem, essa confiança, porque na nossa experiência que é muito claro que se alguém chegar de um lugar dizendo, olha, gente, eu sou assim, quem quiser que me aceite, e pronto, estou fechado na minha própria existência, ela não tem jogo, não tem espaço. E por outro lado, olha, eu estou completamente aberta, faça o que você quiser de mim, me diga o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que sentir, que eu obedeço, também não tem jogo, né? Então, como é que é encontrar esse lugar da singularidade, já é plural em si, a própria singularidade já é plural em si, a gente é cheia de nuances, modulações, compor com outras singularidades plurais que também estão cheias de nuances. E no final das contas, a gente pode chegar a um lugar muito simples, que é deixar cada um viver a sua experiência e acolher o outro. Tá bom, vamos, né? Não sabemos, não temos a verdade de nada. E deixa ser, né? Deixa o ser ser e confiar que o ser que é está em movimento. Né? Não é confiar no sentido assim, confia, né? Não, confiar que já é assim, está tudo em movimento. Né? Vem aí, lá vem mais junto aqui. Oi, gente, tudo bom? É, eu fiquei com vontade de compor com essa fala, bem trazendo da experiência assim, que a gente está vivendo nesse momento, e, e eu estou achando assim uma revelação, né, muito interessante, porque isso que você falou, né, Ana, a gente foca muito no conteúdo, na forma. E é como se a gente quisesse sempre capturar, tem uma energia na gente em capturar essas formas e mantê-las, né? Sim. Então, acessei uma verdade, ou como coletivo, a gente chegou numa verdade para nós, e de repente a gente tem um entendimento sobre algo que a gente está vivendo, a gente tem um entendimento sobre talvez acordos que a gente precisa e tal, ou seja, isso vai ganhando forma. E em algum momento a gente esquece do, do movimento que nos fez criar isso, do estado que a gente estava que nos fez criar isso, sabe? De todas as articulações e as forças e os encontros, e isso que a gente foi promovendo e as conversas, isso tudo que foi gerando, uma hora a gente esquece isso e a gente se agarra na forma. E a gente fala, pronto, é isso aqui, agora é só a gente seguir isso. A gente encontrou
forma ideal de ser comunidade, né? De fazer tal projeto funcionar ou tal coisa funcionar. Como se a gente tivesse aprendido ou sido ensinado que mais ou menos que esse é o processo, né? Então ele chega e cristaliza. E aí eu acho que a gente vai tendo a oportunidade ao longo desse tempo de trajetória, né, juntos, de perceber que a forma é muito legal, que tem horas que ela te mostra que ela perdeu o sentido, que ela já não está se sustentando sozinha, né? Porque perdeu essa força desses outros movimentos que fazem ela, que fizeram ela acontecer. E que talvez ela vá se dissolver para outra coisa vir, né? E aí, e o mais interessante é que às vezes a gente pega e olha, e agora que ela está perdendo sentido e que está se desfazendo, a gente tem a tendência também de olhar e falar assim: ah, então a gente se equivocou. Ah, então a gente errou. Ah, então quem foi o culpado que escolheu essa forma e que a gente seguiu ignorantemente? E, e aí tem vários processos que acontecem do tipo da gente desvalorizar, digamos, na hora que essa verdade começa a cair, a gente começa a achar que ela era uma mentira, né? Só que não é que ela era uma mentira, como ela falou, a verdade ela tem um tempo, né, de sustentação, até a hora que ela vai e se transforma em outra, em outra, em outra, em outra. Então, assim, eu acho que né, vendo que tem horas que isso que revela para gente. Tem horas que revela na hora que coisas perdem força, que acordos perdem força, que formas de estar junto ou de fazer as coisas perdem força, eles nos lembram do que faz isso, do que fez isso se criar, né? E aí a gente pode voltar para esse lugar, né? Voltar para essa voltar a botar força nisso, na prática do encontro, na conversa, no abrir um espaço para conversar de outro lugar, no entrar num estado, nesse estado relaxado, enfim, várias coisas. E aí, o que vem, não vem solucionar, porque a tendência quando esse acordo, vou usar essa palavra, né, como um exemplo de uma coisa, a tendência é que quando esse acordo ele passa a ser descumprido, ele passa a perder força, ele passa a incomodar ou prender demais, né? Coisas assim, a gente parte disso para resolver isso. Então, vamos se juntar e vamos entender, ou a gente vai ter que botar sanções aí para quem não cumpre esse acordo, né? Como é que a gente cria penalidades para a gente ser mais firme, né? Como é que a gente se obriga, ou então, não, vamos tirar esse acordo e tal, a gente, né, vai oscilando entre os dois. Mas é porque está ainda nesse mesmo estado, nessa mesma mente que está querendo resolver a coisa, né? E aí, na verdade, é como se fosse um alerta, né, para a gente voltar para esse estado de desconhecimento juntos e entender, poxa, algo novo vai vir, né? Algo diferente daqui, né? A partir daqui, a gente não precisa jogar nada fora, a gente não precisa jogar nossa trajetória fora. Não foi um erro, não foi uma mentira, mas aqui tem coisas para a gente poder olhar junto e disso vem algo que talvez ninguém aqui tenha a resposta, mas que pode surgir, né? Então, acho que é um pouco isso, né, da gente perceber que tem uma tendência no mundo de ecovilas de trazer formas, né, assim, é, tem um livro lá que Findhorn escreveu, então a gente está aqui, a gente vai trazer aqui várias formas que deram certo para gente, para vocês seguirem, né? Mas todo o processo que eles viveram para chegar nisso, a gente não viveu, né? Então, qual é o processo que a gente vive e o que surge desse processo?
E às vezes a gente vai chegar no mesmo lugar, a gente vai falar, tá vendo? A gente podia ter lido o livro e já tinha, putz, não tinha passado por tudo isso. Não, não. Talvez a gente ia tentar fazer um negócio lá e ia dar tudo errado e eu ainda ia jogar o livro fora, falar assim, isso aqui é uma merda. Mas aí, de repente, a gente fez um monte de coisa, fez um monte de processo, chegou no mesmo lugar, falou, uau, já tinham criado isso. Então, que interessante, né? Acho que a gente acessou essa tecnologia humana inconsciente também e conseguimos, né, juntos trabalhar e chegamos em algum lugar muito parecido, né? Mas a gente precisou viver isso junto, né? A gente precisou atravessar coisas juntos e chegar nisso. E eu acho que essa é a riqueza do processo coletivo, assim. Bom, falei muito. Que não dá, falam muito bem, que não dá para comprar, né? Não dá para comprar esse lugar de comunidade, né? O que aí lá atrás aqui é, faz a gente tem olhado para o que tem força, né? E para o que não tem força. E, e o que tem força são as relações. O que tem força é aquilo que está bem perto dessa extensão do mistério, né? Esse lugar da nossa manifestação, que cria coisas, que inventa, que mais conforme o efeito, né? Como a Ilha trouxe, a criatura, a forma que isso se dá, que é maravilhoso, que tem ali, a força não está lá, né? A força está ainda na força criadora. A criatura que vira uma forma, que vira uma identidade, ela tem a sua força, mas não tem a força igual ao criador. Então, poder deixar aquilo que é efeito, que, que é igual uma plantação, né? Que tem a sua estação, o seu momento e o seu tempo e a sua duração. Deixar aquilo ter o seu processo, mas sempre cultivar a terra, faz toda a diferença. Então, que talvez a gente possa trazer para esse encontro de partilha para quem tem vontade de experimentar, né? Sei que tem pessoas aqui que estão iniciando novos processos comunitários. Não tem nada que tenha mais força do que a relação. Né? A gente não encontrou nada ainda, não tem um resultado, um efeito, uma forma, um conteúdo que tenha mais força do que o entre. Então, pôr realmente energia no entre, no convívio, na relação, no, no perceber os desalinhamentos e os realinhamentos desse sistema nervoso central, singular e coletivo, vai gerar um outro campo de possibilidades, que não tem controle, que não tem garantia, que não tem finalidade. E aí? Como é que chega para vocês? Quem gostaria de trazer um, um incômodo, um, um quentinho, um desafio? Oi, Diga, Paulo. tudo bom? Oi, Thaís. Cheguei atrasada. Oi, Dan. Gente, tô aqui, né, no movimento relacionar-se, e, e a gente não sabe mais, né? Eu criei um espaço em casa para chamar as pessoas para virem, e, e aí elas perguntam, mas o que que a gente vai discutir? O que que. E aí, quando eu digo, não, a gente vai conviver. Para um monte de gente é, ah, não vou. Não tem nada para fazer lá? O que que vai fazer lá? E aí, essa semana a gente estava costurando com. Existe uma comunidade se formando
de pessoas muito diferentes, sou eu mais duas pessoas que são muito, muito diferentes, histórias muito diferentes, e que a gente quer essa relação, e a gente quer essa relação do bairro, a gente quer essa relação da escola, e a gente quer essa relação com o meio ambiente. E aí a gente estava trocando sobre isso, sobre como convidar as pessoas, como dar uma desculpa para as pessoas virem se relacionar, sem perder a essência do se relacionar, sabe? Venham. Gente, vamos fazer uma tarde de colagens? Ai, acho que tá. Destrava aí, Paula. É muito bom, né? É isso mesmo. A Patrícia coloca aqui, né? Mais velho eu fico, mais difícil eu acho que é Cima da se escola, relacionar. do bairro, mas não quer. Ai, desculpa, Paula, Ah, você tinha cortado, ah, você tinha travado. Aí voltei. acabou você falando assim: convido para uma reunião para a gente fazer uma colagem. Aí travou. É isso, é a desculpa que eu tô tentando criar desculpas, gente. Venham fazer colagem, mas não dá na mesma, é só pra gente conviver mesmo, é só uma desculpa. Até pra pessoa que não sabe quem vai vir, porque ninguém sabe quem vai vir, tem vezes que não vem ninguém, ter uma desculpa do que fazer se ela não conseguir se relacionar com quem tá ali, sabe? Então, talvez seja uma forma de garantia de não mal-estar, mas na verdade o que a gente quer é conviver mesmo. E num bairro que é tudo misturado, a escola são as mesmas pessoas, o bairro são as mesmas pessoas, o bar são as mesmas pessoas. Eu sinto que, apesar de ser tudo isso, a única coisa que ninguém faz aqui é conviver, é se relacionar. Então, olha, a Patrícia coloca aqui, né? Mais velho eu fico, mais difícil eu acho que é se relacionar. Estou tendo muita dificuldade de estar entre pessoas. Então, é assim, é claro que quando você tem experiência de relação, quando você vislumbra a sua abertura e quando você tem esse desejo pulsando em você, é claro que é, parece assim, essa é a verdade. Eu estou aqui com a verdade, eu estou apresentando para todo mundo essa possibilidade e as pessoas não querem vir se relacionar. E aí a gente fica nesse lugar da frustração, porque o nosso desejo não está sendo realizado. Então, olha que desconstrução para abrir espaço, né? Então, nesse caminho que você trouxe, inclusive nesse caminho que a Patrícia também está falando, é acolher isso. Primeiro, acolher. Qual é o que é acolher? É aceitar a realidade, aceitar não no sentido resignado, é afirmar a realidade. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Da nossa mente egóica, no melhor sentido da palavra egóico, hein? Não estou nem detonando o ego aqui. Da nossa mente egóica, a gente vai ter uma ideia de que, bom, ou eu vou me conformar, que é assim, ou eu vou fazer alguma coisa para ser diferente, ou eu vou desistir, né? Porque a gente parte que esta mente que está vivendo essa experiência é a que está certa. E tem um outro campo que precisa vir uma mente mais corporal, menos idealizada. Então é assim, eu vejo essa situação. Então, Paula trazendo desse movimento ali social, Patrícia trazendo uma experiência pessoal. Eu vejo essa situação. Afirmo, é isso que está acontecendo. Não deveria estar acontecendo outra coisa. É isso que está acontecendo. Não tem justificativa, porque quando eu justifico, é porque eu estou tentando tornar justo o que não é justificável. É isso que está acontecendo, é isso, é com isso que a gente vai lidar. Quando eu afirmo, quando eu encaro que é isso, esse despertar, sai da ilusão, sai do ideal, é isso. Eu vou sentir alguma coisa no corpo. Vai ter um aperto na garganta, porque a situação não é boa. É isso.
né? Estamos falando que não tem nada mais força e mais importante do que relação. E não é uma invenção nossa, é uma observação que a vida acontece em relação. Não existe. A gente pode até evitar relações, mas a gente tem relação com oxigênio, e relação com o sol e com as outras pessoas que estão fazendo outras coisas que atravessam o nosso caminho e tudo mais. Então, não existe, né? O que pode existir é com que qualidade de relação eu tenho. É uma relação burocrática, é uma relação. Essa é a relação que eu estou tendo, mas eu sempre tenho uma relação. Então, a partir daí, olha a relação que eu estou tendo. Ou olha a falta de experiência relacional que eu estou vivendo. Eu afirmo isso. Vai pesar na cabeça, vai apertar a garganta, para alguns vai apertar o peito, para alguns vai dar uma coisa na barriga, para outros vai lá no ventre. Vai vir para o corpo essa afirmação. Você encarar, você sair do campo do ideal e das ideias e ficar ali debatendo e ficar com essas emoções mentais, você cai isso, vem para o corpo. E quando vem para o corpo, você vai sentir no corpo. Isso que você está sentindo no corpo é equivalente ao desalinhamento do sistema nervoso. É equivalente, é uma revelação do desequilíbrio do seu sistema nervoso. Porque você não está ali no seu eixo, você não está equilibrado, né? Então, já que você está ali, nesse desequilíbrio, e ele se revelou, esse desequilíbrio se revelou com um acontecimento, com a sua afirmação, você achou isso? Então, daí, o que você faz é olhar para isso. Não tem nada mais importante do que alinhar o meu sistema nervoso nesse momento. Não tem nada mais importante. Então, eu olho para isso. Acolho isso. Eu só estou com o sistema nervoso desalinhado. Eu estou falando uma coisa mais genérica, mas claro que vão tendo várias camadas, né? Mas experimenta isso. Ah, e eu dou tempo, eu dou espaço, eu dou acolhimento, posso colocar a mão, posso dar uma presença. Para isso acontecer, eu preciso esvaziar a mente egóica, que é aquela que está brigando, que é aquela que tem ideias, ideais, que é aquela que está tentando se convencer, convencer o outro, que é aquela que está tagarelando, está sustentando o conflito. Então, abro mão dessa mente egóica e caio nessa mente corporal, que é uma mente de espaço. A mente corporal, todas elas coexistem lindamente. Agora é a hora da mente corporal. Espaço. Corpo, chão, apoio. Olho para fora e vejo o espaço fora. Eu vou. É bastante desarticulador daquilo que a gente está acostumado. Quando a gente, quando a gente tem uma perturbação, aquela perturbação começa a nos excitar e a gente começa aí trazer, né? Trazer ideias, ideais, trazer nossos questionamentos. É como se fosse a possibilidade de a gente colocar tudo para fora, a partir daquela perturbação. Então, é muito sedutor isso. Então, precisa, sim, ter uma certa consciência e um querer mesmo. Eu se dispor. Falar, eu não vou alimentar essa mente egóica. Está muito bem elaborado. Então, ela gosta de problema. Mas nesse momento, não. Eu vou ficar bem nesse momento. Mas não é que eu vou ficar bem porque eu vou trazer frases motivadoras, não é que eu vou ficar bem porque eu vou ficar inventando coisa, não. Eu vou ficar bem porque eu estou acolhendo um sistema nervoso desalinhado. E o que acontece com a mente silêncio, com a mente corporal em silêncio? Não estou tagarelando nada. Com a presença corporal, uma presença visual, auditiva, onde eu estou vendo e percebendo esses passos, eu começo a entrar no relaxamento expansivo, por efeito de um sistema nervoso que está se autorregulando. O próprio sistema nervoso se autorregulando. Eu não preciso ficar colocando comandos no próprio sistema nervoso se autorregulando. E se render a estar bem.
Parece terrível. Como é que eu vou ficar bem diante? Eu me rendo. Eu estou bem, que estranho. Nossa, que estranho estar bem numa situação tão difícil, dolorida, desafiadora, frustrante. Ai, agora que eu estou bem, eu volto ali para a situação. Eu volto a olhar para a situação. Só que agora eu estou com espaço, eu tenho uma autorregulagem. Então, aquilo que seria uma reação, uma reatividade, agora eu tenho um campo de ação. Agora eu tenho uma possibilidade de atuar. E eu vou ter um insight, uma epifania, porque a mente integrada, mente, corpo, espírito, funciona por epifania, funciona por insight. Não funciona por conceito ligado a conceito ligado a conceito. Justificativa que vai ali, ideais. Não, ela funciona por insight. E se? E aí, aquilo que a Ilha trouxe. Pode ser que aquilo, uau, eu já sei o que fazer, e eu faço. E o que eu faço só me coloca em revelação com maior desalinhamento. Isso foi ótimo, porque não é a situação que está nos desalinhando, não é. É o nosso desalinhamento que está encontrando um campo para se manifestar. A gente já está desalinhado. Essa é a nossa real experiência social, civilizatória. Nós estamos em tempos de desalinhamento, porque a gente vive como uma base de separação. Toda a fundação dessa civilização foi pela separação. Separa corpo e mente, deixa surgir uma força dominadora e separa uma relação do comum e cria uma relação de dominador-dominado. E mesmo assim, é nesta relação que a gente precisa pôr toda a energia. Porque a relação que a gente vem vivendo, seja qual for, de dominador, de dominado, de frustrado, de quem se deu conta de que fez besteira, de quem está com vergonha, de quem está com alegria, seja qual for, esta é a relação que a gente precisa pôr atenção. E põe atenção como? Pensando sobre ela? Não. Traz para o corpo. Traz para o corpo. Se dê tempo e espaço. Esvazia essa mente. Olha para fora. Se acolhe. Realinha. Deixa surgir essa atualização, essa singularidade, porque daí você não está pensando como o outro quer que você pense ou pensando contra como o outro quer que você pense. Você está pensando de uma maneira inspirada, que você nem sabia que você tinha e era. Ah, e aí esvazia e o que sobra é campo de ação. Isso não é um convite assim para viver no paraíso. É um convite para reconhecer que a vida não é sobre ameaças. Então, a gente não está colocando o que é. É um paraíso viver assim. É maravilhoso, é produtivo. Não, o que é a gente nunca sabe. Mas a gente sabe o que não é. Não é uma ameaça. Não é o outro, deixa de ser uma ameaça na sua vida. Então, a gente vai colecionando o que não é, o que não é, o que não é. Chega uma hora que alguma coisa fica, né? Como ela trouxe a criatura surge. E aí ela é linda, a gente celebra, vive entusiasmadamente, cria, até que chega uma hora que aquela criatura ou ela não foi sustentada pelos criadores, ou ela já teve o seu tempo, ou ela nos leva a viver uma outra experiência. E com todas elas a gente aprende, né? A gente aprende sobre a gente. Putz, como a gente não consegue sustentar uma coisa tão boa? Ah, vamos olhar para isso, vamos olhar para essa realidade, não o que deveria ser. Né? Como eu não consigo sustentar um encontro para que as pessoas venham fazer colagem e a gente poder conviver? Porque talvez a gente encontre essa realidade que a Patrícia trouxe. É cada vez mais difícil conviver.
Porque conviver nas redes sociais é você criar um filtro, é você recortar e dar um recorte seu. E aí, ao vivo, o que que acontece? Não tem filtro, né? De repente, a pessoa está te olhando de um ângulo que não te favorece muito. Então, dá muito medo mesmo sair da redes sociais, onde você pode manipular e colocar seu filtro e recortar para vir para uma rede presencial. Mas vamos arriscar. Diga lá, Paulo. Até porque nas redes sociais o povo tá mais brigando do que qualquer outra coisa, né? E aí, a hora que a gente se encontra, não dá pra sair dando paulada em todo mundo. Então, acho que as pessoas também não sabem suavizar mais, ouvir. Gente, mas eu nem comecei a contar a história, a pessoa já. Não, mas essa pessoa. Eu nem contei, pessoa. Então, acho que também tem essa dificuldade do ouvir. Gente, vamos ouvir. Depois, né? Depois você. Mas olha que interessante. Às vezes, a escuta, às vezes não, na verdade, sempre, né? A escuta, ela começa por quem quer falar, né? Que vai escutar como é que está esse ambiente, como é que estão os ânimos. Qual? Porque a nossa fala depende do ouvido do outro. E onde está o ouvido do outro nesse momento? É uma. Para a gente não entrar numa força dominadora, a gente precisa levar em consideração o ouvido. Então, é claro que para cada momento, cada situação, cada circunstância, quem quer falar precisa, antes de mais nada, se render aos ouvidos. E aí ganhar, né, essa intimidade. É assim, a gente não vai conseguir escapar disso. O trabalho é em nós. Eu tô lendo Alan Kaplan e a Sue Davidoff, do ativismo delicado. E acho que faz uma costura linda nisso, né? De observar e conversar. Eles colocam a base na observação e na conversa, né? E, e é isso, acho que não escapa disso, né? Não tem fórmula pronta. Não... Então é isso, esse caminho que eu tô tentando, do tá bom, vai. Ai, antigamente eu largava as batalhas, sabe? Ah, então tá bom. Então não quer, não quer e não me irrita. Ou o que eu podia fazer sozinha, eu fazia sozinha e tá bom, tá resolvido e vai pra frente. Mas eu acho que a gente chegou num ponto que não tem mais como, gente. Tem que se resolver. Então eu tô tentando esse caminho do observa, conversa e, sabe, para seguir. Olha, você colocou uma coisa chave aí. Tem que se resolver. Se resolver o quê? Não tem que se resolver a nossa ideia e nosso ideal. Tem que se resolver que nós somos seres relacionais. Porque não é uma opção. A vida é interdependente. Então, assim, se a gente vai contra isso, a gente está indo contra a vida. Então, sair do ir para trás, né? Sair do que tem que se resolver algo que eu imagino que vai ser bom para todo mundo, para poder falar, não, o que tem que se resolver é a relação. E essa relação ela tem que ir sendo construída e é espaço, tem que se abrindo espaço. Não é assim, ó, eu cedo um pouco, você cede um pouco, e aí a gente se encontra. Não, eu cedo tudo, você cede tudo, e aí a gente cria. Vão caindo os desejos, as ideias, os ideais, a, esse desalinhamento, vai caindo tudo isso. Cede tudo, você cedeu tudo, e agora o que a gente faz juntos, né? Nesse campo. Hum. Eu fiquei com vontade de falar assim, isso que a Ana falou, assim, o que é, a gente não sabe, mas o que não é, a gente vai, né, descobrindo e vai tendo certeza. É, certeza, a palavra, mas assim, não sei se difere também. Eu acho que tem uma coisa importante de reconhecer,
que a gente tem uma base colonizada, né? Uma base de pensamento, de crença, de ideias, de ideais, colonizada. E mesmo quando a gente quer fazer uma escuta do outro, uma escuta empática, uma escuta daquele que é diferente, essa escuta ela está ainda baseada assim, nesses princípios colonizadores, de alguma forma, sabe? Então, mesmo aquilo que a gente tem maior convicção de que é lindo, de que é importante, isso ainda está nesse campo, né? Não está no campo da relação, porque eu ainda estou numa relação com outro que tem alguma hierarquia, ou que está querendo incluir, ou que está querendo ser empático. Então, eu acho que tem muitas camadas, assim, sabe? Para deixar, para deixar cair, assim, dessas disputas. Porque entrar em relação, né? Ela estava falando disso. Eu acho que entrar em relação tem muito de a gente entrar primeiro numa relação com aquilo que é nosso, assim, do que a gente sente, né? Do que a gente sente, do que a gente percebe que eu penso, da onde tá a minha base para essa escuta, assim, sabe? Até a relação surgir, de fato, ali tem muito caminho, sabe? Tem muita coisa para cair no caminho, até as relações começarem a se dar nesse lugar assim real de um relaxamento, de uma não separação, assim. É bem complexo. Ao mesmo tempo que é simples, né? Porque ao mesmo tempo que é simples, porque a natureza, a vida está toda acontecendo assim, né? A base ainda está muito, muito forte, né? Da separação da gente, da separação da gente. Sem dúvida. É. E aí, em vez de convidar para colagem, convida para comer um bolo. De repente as pessoas vão para o bolo. Não, mas para colagem acho que o povo animou. Porque o bolo e o café já tinha. Já era esse convite. Mas aí as pessoas querem saber, mas 3 horas? O que que a gente vai fazer 3 horas lá? Não tô entendendo. Não... Então o bolo, o café, o chá, a aguinha, tava tudo já. Mas aí, ai, não cabe. Tem tantas outras prioridades na vida, né? E aí se É, relacionar não há. E às vezes eu acho que é preciso dar uma função. Não é para dar, mas tem uma desculpa, sabe? Porque o bolo já não foi, Ana, já não adiantou. Eu estava aqui no café da manhã, na casa de uma das nossas vizinhas, vilãs, vilãs, e ela está recebendo um grupo de músicos para uma imersão, e músicos todos de São Paulo, assim, e eles estão aqui numa imersão para criar um espetáculo novo, eu acho. E eles estavam comentando agora de manhã assim: nossa, como foi maravilhoso ontem, como eu fui dormir bem, nossa, como a gente criou um monte de coisa, né? Porque lá em São Paulo, assim, você já chega correndo, você já deixou o filho não sei aonde, porque você já você já tem horário para a gente tem meia hora aqui para fazer alguma coisa junto, e aí tem o trânsito depois, e aí, então assim, tudo é muito difícil você entrar em relação, né? Tipo, criar esse espaço para a relação e para as coisas que surgem desse lugar. E aí eles estavam comentando, né, disso hoje, e dessa sensação boa, e como foi bom dormir, né, depois disso. Então, eu acho que, assim, muito independente do que for fazer, né, independente da desculpa,
que cabe para cada um, porque claro que os interesses também são muito legais, né? Tipo, eu ia adorar ir no encontro de colagem de Paula. Se quiser, vem fazer uma colagem aqui. Porque, né, os interesses, música, né? Tem gente que é músico, tem gente que tem outras desculpas boas para se encontrar. Mas eu acho que o principal é esse mesmo, né? Qual é o campo que a gente vai criando junto para isso, né? Talvez assim, a gente não sabe se vai produzir alguma coisa. E como que é isso? Você investir em passar, sei lá, 4 dias, sair da sua rotina e não saber se vai ter algum resultado. Como que é, né? Se colocar nesse risco. Porque vai depender da relação. E eu acho que isso é muito aterrorizante hoje em dia, assim, ao mesmo tempo que não tem nada que a gente faça que não tenha relação envolvida, por mais que a gente se engane que o dinheiro ele faz com que a gente não dependa de relação, né? Porque, então eu não preciso me relacionar, eu só vou lá e compro. Mas alguma relação está acontecendo, né? Porque, mano, essa pessoa fez, ela chegou na sua mão, né? Tem milhares de relações. Então, só que aí parece que o foco sai da relação, parece que o foco está na coisa, está na troca, está no serviço, está no trabalho, está na entrega, está no produto, Na utilidade, na né? utilidade. Mas tem por baixo disso tem um monte de relação acontecendo. E como é que estão essas relações? Né? Eu acho que isso é o ponto. Como é que estão essas relações? Como é que está o outro? Como é que eu estou? Como é que eu me sinto? Como é que eu fico? Enfim. E se essas relações elas são para resolver o seu problema? E aí também cria mais um problema, né? Você tem uma relação, que você tem ali a sua agenda e você quer resolver o seu problema, já está contaminando. A relação ela não está sendo criada, não está sendo cultivada, ela está sendo usada. Então, são detalhes importantíssimos, múltiplos, e, e a gente vai seguindo. Quer dizer, antes de terminar aqui com o nosso tempo, alguém quer trazer mais alguma coisa? Ah, Diga eu aí. gostaria, queria pedir licença para vocês. É, primeiro que, mais uma vez, esse assunto, comunidade, me atravessa muito, e principalmente quando vocês colocam, assim, o oceano de uma forma tão bonita que a gente não pode se prender mesmo a essas verdades. Eu tenho uma comunidade já há 20 anos, assim, desde quando ela iniciou, assim, já teve vários filtros, como vocês mesmos falaram, a gente não tem uma fórmula, então, assim, a gente está experienciando a nossa comunidade já há 20 anos. Já tiveram vários filtros e hoje os fundadores já não são mais as pessoas que estão lá. Então, assim, para mim é muito movimento, e quando eu ouço vocês, eu até acalmo um pouco meu coração, porque para mim, às vezes eu sinto que a comunidade não existe mais, mas ouvindo vocês eu entendo que é porque as coisas, as verdades mudam, né? E para mim foi muito importante essa frase de voltar para o estado de desconhecimento juntos. Então, aí que vem a minha pergunta, assim, quando a gente precisa olhar para essa qualidade da relação que a gente tem hoje, que são 10 amigos, né, 10 famílias, como que a gente olha isso quando você depende dos outros para querer se relacionar? Porque eu sinto um pouco isso também, o momento que a gente está. Se essas novas pessoas, se elas querem se relacionar, como vocês colocaram, e de que forma a gente pode trazer esse grupo, esse novo grupo, para entender
esse novo começo? Eu não sei, assim, são tantas dúvidas que eu acho que também são muitas angústias minhas com relação a querer sustentar essa comunidade que há 20 anos era meu sonho pessoal, assim, meu e de algumas outras pessoas, né? Mas queria, assim, uma palavra de vocês. Então, pelo que eu entendi, tem pessoas que estão, os iniciadores não estão mais aí, mas Isso, muitos de vocês, alguns de vocês estavam aí, já estão aí há bastante tempo. isso, isso E mesmo. agora vocês estão abrindo para novas pessoas. A gente está abrindo para outras pessoas, mas quando isso acontece, assim, de eu falar com essas novas pessoas, eu não consigo nem definir assim como a gente está. E quando vocês trazem tantas coisas importantes assim, eu começo a pensar que a gente tem que se encontrar mais e entender, não eu, com a minha visão, eu entender como que está esse grupo, ou se ele existe, ou se ele não existe mais, mas assim, de ter essa escuta e por eu estar assim, desde o início, que eu tenho todas essas dores e essas alegrias e tudo misturado no mesmo pote, para mim é um pouco mais difícil, assim, do que um desconhecido chegar, né, ter esse olhar do estrangeiro e entender assim, nossa, tá tudo acontecendo, mas eu tenho essas dores. Então, como a gente olhar para isso e recomeçar mesmo com essa ideia assim, qual que é a nossa nova forma, É né? porque se é o grupo que vai receber essas novas pessoas, o grupo tem que estar, ele tem que se alinhar nesses princípios. E a Sim, gente, por exemplo, aqui, a gente tem espaço para receber pessoas novas nesse momento. Quer dizer, a gente tem espaço para receber pessoas novas já há um tempo, mas é neste momento que a gente sente que o espaço realmente está se abrindo, porque a gente tinha outras coisas mais essenciais antes para serem olhadas, né? Então, não é assim, tem espaço, é a hora. Não, é o que a gente quer nesse momento, a gente quer olhar, se abrir para novas pessoas, ou primeiro a gente quer atualizar a nossa experiência do grupo que vai sustentar, que vai estar junto nisso. Então, não é na nossa experiência? Eu também te traria, Ângela, assim, antes de começar a pensar como é que eu vou trazer isso para o grupo, né? Eu entraria em contato primeiro como eu estou, assim, como está você em relação a esse grupo? O que você sente? Talvez você vai precisar ainda atravessar algumas coisas internamente, né? Até que tenha uma abertura para esses encontros acontecerem. No sentido de a gente já às vezes conversando assim, tipo, parece que não tem gente chegando para vir. Aí a gente olha, mas eu tô, eu quero. Como é que eu tô? Eu tô querendo que chegue gente nova? E aí eu preciso entrar em contato com isso, né? Por que que eu não tô querendo? O que que tá fechado? Tem que pôr aqui essa dor dessa outra história, dessa outra saída, né? Tem essa dor dessa comunidade que já não existe mais. E agora, né? Como é que eu me sinto em relação a essa nova comunidade? Então, talvez tenham coisas aí para você ainda investigar, sabe? Consigo, né? De se acolher. eu sinto que eu quero dar a mão para mais gente, que talvez esse grupo não queira dar as mãos agora. E eu não sei se tem que ter esse respeito, quando você também está nas relações, você respeitar o outro, que às vezes não é o momento dele. Hum. Ele está ali, no papel, mas ele não está na presença. Mas que também, às vezes, é o tempo dele. Mas nossa, eu tô até demais. Às vezes eu até é, fico um pouco com receio de estar invadindo o espaço dos outros, porque é tanta energia assim produtiva que tô lá com o plantador, eu tô lá com aquele que ajuda, eu tô lá com os grupos que a gente faz alguns cursos, mas eu sinto falta.
eu tô com as mãos assim, vazias, eu quero dar as mãos. Mas eu Então, não mas sei. aí é uma conversa, né? Que você pode chamar o grupo e trazer para o grupo essa sua disposição, essa sua abertura e ouvir o que as pessoas pensam. Porque pode ser que as pessoas falem assim: maravilhoso, Ângela, se você está com essa energia, se você pode sustentar isso e eu posso continuar aqui no meu tempo, no meu espaço e não precisar me envolver, Mas e manda as ver. relações? E as relações? Isso é uma relação de falar assim, pode, né? Por exemplo, alguém pode começar aqui uma vivência, ter um desejo de uma vivência, ou de um plantio, seja do que for, e abrir assim, olha, eu estou com muito, né? Estou com essa necessidade e com essa disposição. Quem vem junto? Ou Sim. quem tem um olhar diferente, né, para me desiludir? E não precisa estar todo mundo junto o tempo todo, mas não quer dizer que você fez atropelando, que o outro não está nem sabendo, Ah, tá. né? E acontece isso com vocês? Olha, receber pessoas para morar aqui, a gente acredita, eu acho que todo mundo aqui acredita, que precisa ser uma abertura do grupo. Mas acontece com vocês assim, o grupo de vocês, eu não sei quantas pessoas, mas é um grupo que tá de mãos dadas, que vai junto, que gosta de conversar, de trazer de tudo que vocês trouxeram, assim, que é tão maravilhoso, assim, que dá vontade até de trazer meu grupo e falar sobre isso, mas eu não sei se eles querem falar sobre isso. Olha, não tem uma constância, é uma modulação, sim. A gente, Ah, sem tá. dúvida, cultivou um espaço de muito respeito, de cuidado. A gente não tem baixaria, não tem quebra-pau, não tem gritaria, não tem. Tem. A gente tem um espaço muito amoroso, acolhedor. Mesmo que a gente fique irritado com alguém, ninguém vai lá bater né, pé na porta. A gente tem uma, assim, isso eu não tenho dúvida que a gente conquistou isso ao longo desses anos todos, cultivou isso, né, continuamente. Sim, Mas isso não quer dizer que está todo mundo bem o tempo todo. E às vezes a Tá gente todo não mundo quer. fazendo tudo É, certo. às vezes eu não tenho interesse num movimento que outra pessoa está fazendo, mas não vejo que aquele movimento gere nenhum mal em mim, de jeito nenhum. Mas não tenho tempo, não tenho espaço, não tenho uma pulsão interna e está tudo bem, né? Sabe que uma coisa que vem, assim, eu acho que é uma pesquisa, sabe? Se colocar numa pesquisa, numa curiosidade, e não num fim. Tipo, o fim é a gente ter que fazer todo mundo junto, tá aqui, super conectado e tal. Mas é uma pesquisa constante, do tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que acontece no grupo? O que acontece nesse projeto? É, e investigando, e percebendo, e sentindo. Eu acho que, assim, talvez deixar cair o ideal de que a comunidade é todo sim. mundo junto, de mão dada, fazendo tudo junto. Isso, por exemplo, é um ideal para se cair. E, ao mesmo tempo, é maravilhoso quando acontece. A gente fica É, muito feliz, dá muita energia, muito legal quando, de repente, aconteceu um negócio, todo mundo fez... "Nananã". Aí a gente quer agarrar aquilo e aí, como é que a gente faz para sustentar? Então é todo dia, então não sei o quê. Aí, de repente, a coisa pesa, sabe? Então eu acho que é uma pesquisa, assim, a gente não tem uma resposta, a gente não sente que a gente está em nenhum lugar ideal, assim, de comunidade. E até esse ideal eu acho que ele já caiu, assim, sabe? Que precisa estar todo mundo junto, fazendo tudo. é. Agora, Nossa, mas tem coisas que maravilhoso. é isso, a gente não receberia alguém para morar nas vilas se o grupo todo não tiver alinhado com essa decisão, porque aí é uma implicação a longo termo, né? E a gente vai Uhum. trabalhar em cima disso, porque a gente não tem um filtro, a gente não faz um questionário. Se uma pessoa quer vir morar aqui, ela vai se manifestar e dizer que quer morar.
Aí a gente vai começar a se conhecer, a pessoa vai conhecer aqui, a gente vai conhecer a pessoa, vai começar a conviver e naturalmente vai acontecer da coisa seguir ou não. E tá tudo bem, né? Mas não tem um questionário, não tem E esse. assim, Sim. O isso, nosso isso, também é bem orgânico. isso está muito isso tá muito surgindo, assim, sabe? Não é que a gente é assim, a gente sempre fez assim, é assim que a gente faz. Não, né? Quando a gente começou a Vila 11, quase ninguém se conhecia. A gente formou um grupo sem se conhecer, pessoas de vários lugares, não só do Brasil, até de fora do Brasil entraram. E aí foi um processo. Desde aquilo lá, tudo isso foi se transformando. E agora, como é que a gente faz isso com essas pessoas novas que estão chegando, que agora que a gente já tem um grupo? E agora que a gente já tem uma estrutura, que já tem cozinha comunitária, que já tem. Agora que a gente já está nesse momento, que ainda tem vilas em rede, que tem outros. Chegaram outras pessoas de outro. Formaram uma nova vila dentro desse complexo de vilas. Então, assim, é uma atualização constante, né, de como que isso vai sendo feito junto, né, nesse momento. E é isso, a gente percebeu que a gente ficou um tempo, digamos, com dois títulos em aberto, e a gente tá com eles até hoje, a gente está mais de um ano com esses títulos em aberto, porque justo, é, né, vários movimentos aconteceram ali, cada pessoa também vivendo coisas e vivendo processos. A gente não estava conseguindo se dar as mãos naquele momento e vamos conversar, como é que a gente vai fazer isso? Não, a gente não estava conseguindo fazer isso. A gente estava dando a mão para outra coisa. A gente estava agora dando. Peraí, deixa eu dar a mão para mim mesma aqui agora, nesse momento, que eu preciso dar conta de um negócio pesado. Então, tem esses tempos também, né, coletivos que a gente não controla, assim, sabe? Que a gente não controla, que a gente não consegue dominar, sabe? Eu acho importante uma abertura, né? Porque se você não consegue falar no seu coração com as outras pessoas, né? De dar essa abertura de chegar e colocar as suas necessidades, aí tem que cuidar disso, né? Isso é muito Hum. importante, poder chegar e falar, ó, nesse momento eu tô com muita energia para isso. O que que vocês acham? O que que vocês pensam disso? Né? Toma essa iniciativa sozinha, que alguém quer vir junto, alguém tem alguma coisa contra isso? Essa abertura mesmo, de cultivar com as pessoas que já estão. Porque ninguém Vou de... combinar. Olha, Ângela, ninguém de fora vai salvar a sua situação, nem essa vida. Ninguém de fora vai salvar. Então, ou vocês cultivam isso na base, para então poder chegar a novas pessoas e dar esse gás, ou é engano. É engano Sim, que vindo sangue novo só vai se repetir. Não tem salvação. A gente precisa se realinhar. Não tem um lugar de que idealização e expectativas. As expectativas andam de mão dada com a frustração. sim. Então, assim, você não tem escapatória. É com este grupo que você precisa iniciar o processo, né? O que te Isso é parece? maravilhoso. Pelo menos assim, ter essa consciência, né? É, Eu queria Mas muito compartilhar obrigada. aqui uma coisinha que é muito legal, assim, quando alguém tem uma força iniciadora muito forte, começa um movimento, pelo menos na minha experiência, assim, é muito inspirador, porque às vezes eu não quero, por exemplo, eu não estou muito ligado à plantação, mas a Babi que adora plantar está super no movimento. Eu fico muito feliz que alguém esteja fazendo alguma coisa que eu não estou ainda nessa pegada. E mais, isso vai contaminando, porque de tanto nessa constância que ela nesse cultivo que está rolando ali, de repente começa a me despertar interesse, sabe? De não de estar junto assim, mas por exemplo, eu fiz uma pequena hortinha ali no perto de casa para cuidar porque é o momento que eu quero fazer ali, né? O que eu consigo fazer nesse momento. Então é muito a gente acha que as nossas ações elas não têm nenhuma repercussão como um todo, mas tem, mesmo que vibracionalmente, sabe? Então, quando alguém lança alguma coisa muito visceral, assim, às vezes a gente quer, às vezes a gente não quer, mas é muito inspirador quando alguém faz algum movimento, sabe? Mexe muita coisa.
Então, é só compartilhando um pouco como eu me sinto e a minha experiência quando alguém faz algum movimento que eu não estou afim no primeiro momento. É. A Mila quer contar um caos? Oi, tô Oi. falando? Oi, boa Sim. tarde. Bom dia. Tudo bom? Gente, eu vim aqui através da Thaís, tudo bom, Thaís? E aí, assim, muita coincidência, porque essa semana aconteceu uma coisa que eu preciso compartilhar aqui, porque eu nunca passei por isso na vida, eu tenho 40 anos. Eu moro há 2 anos de aluguel aqui num condomínio, e essa semana eu conheci o meu vizinho tipo assim, eu tô olhando pra casa dele agora, infelizmente. E eu conheci ele da pior forma que eu poderia conhecer. É, Ele chegou, tipo, me xingando do nada. Em 2 anos eu não vi a pessoa, ele não me deu um bom dia. E ele chegou gritando só porque eu estacionei o carro na árvore em frente à casa dele. Tive todo o cuidado de não infringir a linha vermelha que delimita a garagem do senhor. E, tipo assim, tipo, eu não sei, eu tô compartilhando porque não é normal, não pode ser normal. Eu acho, que eu faço com a criatura, assim, tipo, eu denuncio porque eu já pensei até em criar o Dia dos Vizinhos, tamanha a afinidade que eu tenho com os outros que eu já tive na vida, assim, já me ajudaram muito, ajudaram a minha família. E essa pessoa é totalmente fora da caixa e eu tenho dó de um futuro vizinho, caso eu largue aqui. Tipo, não é normal, gente. Me ajudem em coletivo, assim. Eu fico achando que as pessoas estão muito surtadas. Alguém tem alguma sugestão? Eu não fiz nada, ainda que eu tivesse feito alguma coisa realmente errada, não é assim que a gente conhece um vizinho. Existe um ditado popular que é a política da boa vizinhança, não é? Não é assim. É, mas olha que interessante, né? Há 2 anos você tem um vizinho de parede e Que eu não vocês conheço. nunca se conheceram. É, isso já diz muita coisa, né? Muito. Então, é assim, a gente está vivendo uma bola de neve. E então a gente vai ali agora já para o efeito, né? Que é a questão aí que aconteceu, mas é importante considerar de onde vem tudo isso. E vem disso, da gente aceitar, antes de mais nada, a gente aceita isso. Eu ter um vizinho de parede ali num condomínio e eu não conhecia esse vizinho, né? É, é Já é claro, estranho. é estranho, mas você percebe que isso é uma atitude que precisa vir de todas as partes. Então, em algum lugar, a gente a gente está ficando anestesiado e evitando as relações. Então, é assim, se o outro não quer chegar junto, deixa eu respeitar o espaço do outro e deixa eu ficar aqui na minha, né? Então, é assim, Mila, é uma situação tão fora da nossa experiência aqui, ah, De mas, todos, eu acho que de todos, espero. mas Tem trazendo muito fora da a caixa. nossas bases, né? A gen- e claro, a gente sempre, o trabalho é sempre em nós, mas isso não quer dizer que Isso ao que eu queria trabalhar em saber. mim, eu não crio um ambiente propício para isso. Porque, por exemplo, se eu estiver sendo ameaçada e fico ali parando trabalhar né, para ficar trabalhando em mim enquanto está vindo a ameaça, não é uma verdade. Não consigo trabalhar em mim sob ameaça. Então, primeiro, eu preciso criar um ambiente propício para isso. E você está em um ambiente difícil, né? Mas você não é aquilo, né? Que todo mundo aqui sabe. Se a gente começa, estava conversando ontem com a Thaís, que está aqui também, ela estava, né, trazendo isso. Quando você começa a brigar,
a sua resposta é brigando e a resposta do outro é brigar maior, é onde a gente vai parar com isso, né? De briga em briga. Então tem que dar uma parada, né? E de repente a parada começa com me desculpe, não sabia que ia te Então, ofender, né? E que pena que a gente, depois de 2 anos, se conheceu dessa maneira. E abriu um espaço, né? Thaís abriu a câmera aí porque eu chamei ela para conversa. Não estou te mas dando é justamente. conselho do que fazer, eu só estou te dizendo que se vai na briga, uma briga vai levar a outra, vai levar a outra, e aí vai Não, parar vai. onde? E como é Não, que a então, gente faz para. Opa, peraí, deixa eu ver aonde eu incomodei o outro. Eu escrevi, olha, nem sabia que ia ser para isso aqui. Eu escrevi uma frase. Olha a frase que eu escrevi esse, esses dias de preparação. Me dê visão de quem estou ferindo, para eu poder vencer a mim mesma. Me dê a visão de quem eu estou ferindo, para eu poder vencer a mim mesma. Porque quando eu estou ferindo alguém, eu preciso mudar alguma coisa em mim. E aí, se eu mudo essa coisa em mim, eu abro um outro campo para essa relação, para que essa pessoa não sinta que eu sou uma ameaça na vida dela. Porque eu não posso ser Mas uma ameaça calma na vida. aí, mas calma aí, gente. Eu entendo muito o raciocínio de vocês, mas eu acho que eu nunca presenciei o outro lado. E assim, apesar de ter vizinhos ótimos, eu tenho um histórico de síndicos que abusam de autoridade. Assim, eu não sei, em todos os lugares que eu morei, esta figura de autoridade sempre abusava do poder. E os outros estavam sempre se ajudando. Por um acaso, essa pessoa que eu conheci, tive o desesperador, é marido da síndica, que eu já achava ela um pouco escroto, mas daí eu entendi de onde vem ela, eu entendi ela, eu até me aproximei dela enquanto ser humano. Mas assim, quem este senhor pensa que é? E não é uma questão de querer bater de frente. Peraí, gente, ele é perigoso. Assim, eu tive plena concepção que ela está em perigo, que talvez eu esteja em perigo. Entendi como que a gente lida. A gente tem que ser da paz, mas calma aí, até que não seja perigoso com a gente, entende? Eu tô nesse limite porque eu realmente me senti. Sabe o que eu falei? Eu falei. Olha, eu tentei conversar com você, mas eu percebi que com louco não se discute. E eu saí mesmo não estando errada. Porque eu percebi que não era nada racional, assim. Mas, peraí, gente, alguma coisa a gente tem que poder agir com os perigosos, tal como acontece na Palestina, Sim, entende? aí, olha, um condomínio, Ah, ele tem as suas governanças ali, os seus regulamentos, e aí você precisa ir para o campo do condomínio, aproveitar que é essa a experiência que vocês estão vivendo e ah, pegar esse respaldo na própria condição de vocês, né? Pegar um respaldo na própria condição de vocês e ver o que é possível fazer. Porque eu também acho, não é uma coisa que você tenta, não é que você vai levar flores para a pessoa, mas às vezes uhum. você pode estabelecer um tipo de conexão que ele embarca na relação, e às vezes não. E abrir uma sindicância, eu não sei, porque. Então, essa é a questão. Aí vem as mentiras. Faz sentido. Vem as mentiras. Eu acho que é bem isso, porque aí a gente volta para aquilo, né? Da base colonizadora. E o condomínio, ele se sustenta nessa base. Então, como você falou, todos os condomínios que eu vivi, existia uma figura de poder autoritária, né? Então, é esse tipo de experiência que a gente continua sustentando. Então, assim, de alguma forma, eu me coloco nesse lugar de sustentar essa experiência onde figuras autoritárias elas continuam existindo, onde elas são abusivas, sabe? E aí, só que parece que, não, mas é assim, gente, todo mundo vive assim, é normal, né? Condomínio é a coisa mais normal, a gente criou isso, e a gente tem leis, a gente tem acordos, e a gente tem um sistema democrático que a gente vota, né? E aí a gente cria um monte de mentira que quando acontece uma situação dessa, e é tão difícil, porque ela joga na nossa cara isso, sabe? É como se não é o seu vizinho. Tipo, a gente pode despersonalizar esse senhor
E porque vão ter milhares de outras pessoas para a gente colocar esse arquétipo, né? Gente, tem um ditado popular: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele, né? É. Não tem esse ditado? É Então, porque não é a pessoa, entende? Não é a pessoa, é o sistema, é um sistema de poder. É um sistema que funciona tendo alguém com poder sobre os outros. Então, independente, até eu, me dá poder aí sobre os outros. ele Gente, nem é não é. autêntico, ele só é maluco. Ele não Não, tem. A Ângela indicando o filme, o Eu pior não vizinho do sei, mundo. gente. Mas olha, Mila, é Eu assim, sei, sim. Ah, o que a gente pode compartilhar aqui é esse lugar que podem se chamar de, né? Nossa, que loucura, que arriscado. Vocês estão que criando medo. um processo comunitário que não tem regra de condomínio, um processo comunitário que não está já ali o que pode e o que não pode, que é arriscado que é isso, né? Mas e aí? Quem é que vai topar entrar no processo com isso? Pelo menos quem já está pondo um pé para fora da dominação, porque não Uhum, tem campo. Então você vai criando um campo livre de dominação por causa entendi. das nossas do risco de fazer diferente, do risco de fazer diferente. Então, é o que a Ila falou, isso nada mais é do que um efeito de um modo de vida. Só Sim. que o modo de vida que a gente conhece é um modo de vida que a gente sente seguro, porque eu conheço, só porque eu conheço, né? Só porque eu Entendi. conheço, eu sinto seguro, não porque ele é bom. Ir por desconhecido, só porque eu não conheço, eu sinto inseguro. Não porque é ruim, não porque é ameaçador, mas eu não conheço. Tá, mas calma aí, porque tem um limite. Eu sempre morei em condomínio, assim, hoje prédio, sempre morei em associações. As pessoas se juntam, acho que até para dividir. Mas, de um modo em geral, a minha experiência é positiva. As pessoas se ajudam. Calma aí, é porque eu acho tudo. Isso. É, Tem mas umas dificuldades. Então, também, claro, também mas assim, é o não risco. estamos de todo errado, mas É, sempre tem uma figura fora da caixa, assim, né? Daí, porque tem justa, espaço para isso. Porque tem espaço para isso. ou porque tem um tanto de loucura Porque tem tem umas espaço pessoas para que esse tanto de loucura vir à tona. não, essa loucura a gente é, sustenta ela, coletivamente. Tem espaço para isso, infelizmente. Então, ou a gente revê o nosso modo de vida, ou a gente vai ter que administrar. Ah, para a maioria funciona, mas tem espaço para um outro louco. É, está estabelecido, é E isso. a gente criou assim essa ideia, né, do tipo, é sempre a gente pessoaliza os problemas, né? Aí quando você vê, tá todo mundo diagnosticado com alguma coisa, né? Todo mundo ali tentando lidar com alguma coisa. Então, assim, não é um problema de uma pessoa. Não é de uma pessoa. Tanto que essa sim. pessoa, ela vai aparecer em outro, você vai mudar de condomínio, vai ter essa pessoa. Essa Mas pessoa, é a isso que eu tô, gente foi tô, tô tocar, a identificando. gente tocou maracatu ali num bairro na cidade, no dia da Consciência Negra. E a gente recebe a ligação de um cara, não, porque é um militar que mora aqui e tal. Aí vem a polícia, né? Então, assim, essa pessoa, essa figura de autoridade, ela vai estar em todo lugar, sabe? Sim. Mas nesses lugares onde a gente não está junto, onde a gente não está se relacionando, onde a gente não está tentando desfazer dessas bases coloniais. Tem uma coisa no condomínio que dá esse respaldo, sabe? Para a gente manter. Porque Entendi. é isso, porque dá uma segurança, porque de repente eu posso entrar com uma sindicância contra essa pessoa, porque eu posso ter a justiça do condomínio entre nós, né, para lidar com isso. O condomínio Então, pode ser outras coisas, né? Pode ser outra mas o meu ponto que instância de está justiça. pegando é o quanto a gente briga ou a gente ignora. Olha, isso se chama especulação. Deixa eu ver custo-benefício, deixa eu ver. E a gente, de verdade, não quer alimentar isso. Não quer alimentar soluções para processos que a gente está mantendo a mesma base.
A gente nem brigar e nem ignorar. A gente quer voltar e mudar a base. Porque a base que está sendo colocada para nós como civilização é uma base antivida. E mais a gente ganhou, a Entendi. gente aprendeu a ter o conforto, a ter ali um benefício aqui ou ali. Então a gente fala no custo-benefício, na especulação, eu prefiro. Do que, imagina, Deus me livre morar numa terra que eu não sou dona. O que que pode acontecer, né? Eu prefiro não, eu Entendi. ter ali o. E aí isso vai dando consequências, porque é separação, olha, isso é meu, eu comprei, é o meu poder, essa árvore é minha, está na frente da minha casa, e esse espaço é meu. E eu falo como eu quiser, porque você não sabe da minha vida, né? Então, e aí? Né? A Thaís coloca, aqui fizemos o abaixo-assinado, o manifesto e funcionou. Ela não pisa mais aqui, a pessoa que estava causando e tal. É porque tem esse Uhum. recurso, é uma possibilidade, né? Sim. De juntar com outras pessoas e expulsar. E aí ter que lidar com os monstros internos, porque, É. claro, expulsa a representação pior disso, né? E aí dá um espaço para a gente poder ter mais segurança, mas a gente ainda continua sendo os nossos vilões, né? E vai aparecer em outra pessoa. Esse é o ponto, né? É assim, você mantém o sistema, não é a pessoa que é louca, vai aparecer em outra. A pessoa é Talvez louca, mas não ela, é só ela, É, ela. ela Ela um ficou. pouco de cada, gente. exatamente, exatamente. Não, Sabe a mas pessoa errada no lugar ela vai errado? corporificando Dá um uma prejuízo. coisa, ela vai corporificando alguma coisa que já está ali para se manifestar naquele campo, A né? coisa já está Uhum. dada. Já Esse está é o... dada, isso vai vir, entende? E a gente pode criar condições, sem idealizar, de não dar certas estruturas, porque são estruturas de dominação. Então, Tá. não ir por esse espaço. Só que tirar essa relação de dominação dentro de nós é assustador. Então, é preciso mesmo um processo, é preciso mesmo uma consciência, um movimento para isso, né? E isso leva Uhum. tempo, disposição, isso tem que ser assim, Isso, uma abertura. e quando a gente fala isso, assim, tipo, não quer dizer que não pode acontecer. Isso pode acontecer aqui, né, de uma situação dessa surgir. Pode, Só pode que ver. eu acho que pode acontecer. Só que eu acho que a maneira como isso vai ser lidado, vai ser olhado, a gente junto vai ter que olhar o que que a gente está fazendo para isso se manifestar. O que que, né, o que está no nosso campo aqui que a Onde eu gente contribuí, né? Onde eu contribuí. Onde eu Tá. contribuí, exatamente. o que que a gente está Sim. fazendo Para isso ter para isso acontecido. acontecer? Porque aí, Ou assim, mesmo que não tenha sido culpa sua, tipo, como eu não vou o mais problema era contribuir. ele. É. Né? A gente está nesse momento também de olhar as saídas e as entradas, e a gente chegou a vamos conversar também. Cada pessoa que saiu, o que a gente também estava envolvido para essa pessoa sair? De alguma forma tem alguma coisa nesse campo também para essa pessoa sair, né? Não é só tipo ele é um louco e a gente né, tá super bem e aí Ou a pessoa é maravilhosa e a gente não está à altura. e a gente não tá à altura, né? A gente vai estar sempre, não, é relação. É É relação. relação. Então, esse é o Uhum. ponto, né? Quando a gente está falando que é sobre relação, quer dizer que a gente nunca vai escapar ileso, entende? A gente nunca escapa assim Tá. do tipo, não, era ele que era louco e a gente bota para fora e pronto, né? E eu acho que pode chegar num Entendi. caso da gente precisar tirar uma pessoa, pode acontecer, mas isso vai fazer a gente, ter que ralar muito aqui internamente para Tá. entender muitas coisas, né, do nosso processo. Tá, Jane. Obrigada, gente. Achei que vocês caíram aí do céu, nem sabia exatamente, mas como foi tudo nessa semana, eu achei que é muito o universo conectando as coisas e obrigada pela ajuda. Obrigada mesmo. A gente vai finalizar aqui, mas a Ângela pergunta aqui uma frase que eu citei. Que frase que eu citei? A que eu me autocitei, é isso? Me dê visão Ah, de tá. preferindo para. Eu achei Sim. interessante, queria É anotar. assim. É assim.
Eu, eu, eu sou uma meditadora, né? Eu gosto de meditar. E nas meditações, no vazio, nesse espaço todo, ele vai entrando aquilo que vem uma epifania, vem um insight, né? Então, ali, né, nesse estado de sistema nervoso alinhado, me veio essa prece, me dê visão de quem eu firo ou feri para vencer a mim mesma. Porque quando eu reconheço que eu feri alguém, eu sei que eu posso olhar a minha dor. A gente só fere alguém porque a gente tem uma dor transbordante. Esse caso que a Mila citou é alguém muito dolorido, e isso não é para justificar, não. O negócio é o que você faz com a sua dor. Então, ferir é um ato de desespero de dor. Não sei o que faço com a minha dor, e a maneira desesperada, desajeitada disso é ferir o outro. E aí, se eu consigo acolher as minhas dores, eu vou ter relações mais cuidadas, porque aí eu não vou ferir o outro. Mas eu só sei das minhas dores a partir disso, né? A partir da dor que eu causo no outro. Então, é o que eu faço com isso, né? Inevitável, inevitável. Claro que eu vou incomodar os outros, claro que os outros vão me incomodar. Mas o que eu faço com isso? O que eu faço com Uhum. isso? Eu aproveito para ver o meu desalinhamento e entro no alinhamento ali, deixo, né? E dou espaço para que o sistema nervoso se autoalinhe, e aí eu ganho uma outra visão, uma outra percepção, ou eu reajo a essa dor, ou eu fico com essa dor de estimação. Não, nessa dor ninguém mexe, né? E eu também não vou mexer nela porque dói demais. Então, são caminhos, caminhos. Mas vamos seguindo. A gente depois anuncia aí um encontro pré-natal, para ter essa continuação. É sempre uma alegria aqui abrir e encontrar e conhecer pessoas novas. Então, bom final de semana para todo mundo. Muito grata pela presença. Se alguém em algum momento quiser vir conhecer pessoalmente, entre em contato para a gente poder organizar, né, uma visita digna de ser uma visita. E, e vamos seguindo. Um beijo. Obrigada.